Bom, vamos começar. Meu nome é Túlio, eu sou psicólogo. Eu gosto de dizer que eu sou praticante de psicanálise, porque a formação ela é contínua e eu não gosto de dizer que eu sou formado em psicanálise ou algo nesse sentido. Então, praticante de psicanálise me massageia, assim, que eu não fico mal comigo pensando que a psicanálise é um contínuo. Bom, eu atualmente estou atuando em consultório, totalmente online. Eu comecei o meu consultório na pandemia, porque antes eu trabalhava, eu fazia residência multiprofissional no hospital aqui em São Paulo, e antes da pandemia isso. E aí, quando começou a pandemia, eu saí da pós, né, da residência, que tinha um período de 2 anos já pré-estabelecido, e comecei na clínica, só que totalmente online. Então, eu peguei aí o começo da pandemia de forma online, o de atendimento online. E continua até hoje assim, e agora só pensando naquilo que já foi apresentado, que eu fico pensando que é um grande futuro pela frente pensar na clínica permanecer online. Fico pensando que talvez, dificilmente, alguns pacientes irão voltar, até porque muitos dos pacientes que eu atendo, eles não são de São Paulo. Então, acho que essa coisa do online, desse modo que aí a Maria Homem vai dizer, esse modo Zoom de ser, acho que vai se permanecer. Bom, falando nela, vamos começar a apresentação em si. Eu fiz uma resenha do livro Lupa da Alma, Quarentena Revelação, que é o subtítulo, e aí eu vou fazer agora um breve apontamento de quem que é Maria e do livro. Bom, Maria é psicanalista, que nem o Oliver falou, ela é professora da FAP, ela é pesquisadora do núcleo da USP, de letras e literatura, e ela é escritora, que eu saiba, de 3 obras, né? Coisa de Menina, No Limiar da Letra e da Palavra, e agora do Lupa da Alma. Esse livro foi publicado no segundo semestre de 2020, e não é o livro para quem talvez busque teorias sobre o atendimento online, teorização sobre como que o ser humano se porta, o que é o pós-pandêmico, enfim, algo que nesse sentido de dar subsídio clínico para a pessoa que lê. E sim, é um livro de reflexão. É um livro pequeno, de 80 páginas, que ela coloca, eu acho muito interessante na contracapa do livro, que é o maior laboratório subjetivo da história humana, né? Que no caso é a pandemia. E aí esse o ano de 2020 é a introdução do livro. E aí eu vou fazer a apresentação a partir dos capítulos do livro. Então cada PowerPoint vai ser um capítulo. Bom, aí ela começa, então, no ano de 2020, que é a introdução do livro, que a imprevisibilidade do coronavírus, da situação que a gente vive, gerou uma inquietação nas pessoas. E aí ela faz um breve histórico que a gente é protegido por rotinas previsíveis. E aí essas rotinas previsíveis durante a pandemia se quebraram, né? Para quem fez home office, para quem teve a sua rotina atravessada por uma paralisação, isso ficou muito mais evidente. E ela diz que nessa rotina que a gente vivia antes, a gente tinha uma tentativa falha de manter nossas emoções menos acessíveis. Porque as emoções, os afetos, os sentimentos, as ideias, as manifestações inconscientes, elas saíam antes e depois da pandemia também vai acontecer isso. Mas a questão que ela traz é que na pandemia isso ficou mais difícil de ser recalcado, de ser reprimido. A gente ficou mais com as emoções à flor da pele. E ela também diz que no âmbito coletivo, essa repressão, essa não tentativa de mostrar as emoções ainda fica mais difícil. Isso que a gente vê, né? Que nem o Fábio falou bastante, dessa coisa do negacionismo. Então, a gente vê que
as pessoas demonstram os afetos durante a quarentena tá de uma forma mais evidente, né? E tanto o afeto quanto as ideias reprimidas, então isso fica mais à flor da pele, de tanto no pessoal quanto no coletivo. E aí ela traz uma indagação logo de cara no livro, que é como não escutar esse caos que parece explodir em revelação. Então, é um convite, né, e uma provocação para a gente se ouvir, para a gente entrar em contato com isso que machuca, que parece não ter para onde ir, que parece que nos atravessa, e ela faz esse convite logo no começo do livro. E aí eu trago essa reflexão que a pandemia está revelando de forma ampliada o que estamos sempre tentando não perceber e ou não pensar sobre. E é interessante porque o nome do livro é Lupa da Alma, né? Quarentena Revelação. Então, o que se está se revelando, né? O que está se ampliando através dessa lupa que é a quarentena, que é o coronavírus, que é a quarentena, que é o isolamento. Já no capítulo 1, o capítulo chama o Eu, Conflitos e Insights, e ela fala do coronavírus, que é um perigo ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo invisível. Então, por ter essa dicotomia, vamos dizer assim, entre uma coisa que é real, mas ao mesmo tempo invisível, isso traz, né, faz nos transbordar as emoções como o medo da morte, como a sensação de perda iminente. Isso vai aflorando, porque é um perigo que, ao mesmo tempo, se presentifica, mas se ausenta. Então, a gente fica num movimento muito do não saber. E aí ela diz que, diante do medo e desse novo enigma, é comum criarmos para não se haver com a falta de resposta. Então, a criatividade é algo inerente a todos, então a gente vai criando, fantasiando, imaginando formas de lidar com isso que a gente não sabe o que é. A gente não sabe, naquele começo, né, da pandemia principalmente, não sabe o jeito que faz o contágio. E aí vem as teorias imensas que a gente viu. Ah, não, toma ivermectina, toma cloroquina, toma chá de alho, porque a gente vai tentando criar respostas para lidar com isso que é problemático. E aí ela diz que a criação do sujeito permite uma defesa, mesmo que imaginária. Mesmo que não der certo, vamos inventar, vamos se virar aqui para não se haver com isso que é problema. Só que isso não dá certo. E aí eu trago uma frase, duas frases, na verdade, do livro mesmo, que é: diante do não saber, criamos um saber qualquer coisa, que ao menos poderá agora me dizer o que afinal está acontecendo, qual o meu lugar e risco diante disso, sobretudo como vou me safar dessa. A outra frase que ela traz: quanto mais nos damos conta de que não há plena previsibilidade, controle nem garantia, mais criamos mecanismos de defesa negacionistas e eventualmente fantasiosos que nos dizem: sim, você pode. Vamos pensar direitinho que você consegue resolver o xadrez da vida, como se ela fosse um jogo com manuais e estratégias. E aí eu fico pensando, né? A gente vai criando isso e a gente vai se sustentando a partir de uma mentira, de uma fantasia que a gente cria só para não se haver com isso. Mas ela convida a gente a fazer esse movimento contrário, né? E aí, como suportar esse não saber? Como fazer esse movimento não ser tão negacionista, ser tão fantasioso, não ser tão prejudicial? E aí ela diz que não podemos suportar o desconhecido se a gente não conhecer a gente mesmo. Porque a gente tem, através do conhecimento sobre nós, a gente vai conseguir abrir mão dessas fantasias que a gente cria, dessas acreditares, dessas crenças que a gente vai se colocando e achando que para a gente se mentir para a gente mesmo que temos algum controle sobre isso. Então, ela diz que para a gente suportar esse não saber, a gente tem que abrir mão desse domínio e controle que a gente tenta, de todas as formas, fazer em cima do vírus, em cima da situação do isolamento, da quarentena.
E aí eu acho interessante que ela traz com esse conhecimento, né? Ela traz, não nessa palavra, mas ela traz consciência da vida, da existência, do que está sendo a própria vida. Então é preciso ter essa consciência da vida, né? Talvez é o que ela está dizendo aqui, essa elaboração desses aspectos que a gente acredita, mas que não funcionam para esse momento, para a gente conseguir criar outra coisa em cima disso. Antes de entrar no capítulo 2, voltando um pouco aqui, eu me lembro de uma coisa que está escrito ainda nesse capítulo, que ela fala que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Nem todo mundo vai conseguir ter essa consciência do que está acontecendo e lidar com essa falta. E aí tem algumas estratégias que ela coloca muito interessante, muito engraçado, do jeito que ela escreve no livro, que cada um aumenta-se na pandemia as nossas obsessões e compulsões, né? Então ela diz de uma forma muito engraçada sobre o aumento do uso do cigarro, aumento do peso, que a gente come mais, aumento do uso de álcool, de outras drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, para apaziguar essa dor, esse movimento. E outra coisa que ela diz também é que a gente tem esse costume de, em momentos para não lidar com a falta, olhar para fora, né? E ficar num movimento sempre mais de espectador do que está acontecendo em volta do que olhar para dentro e perceber que a coisa não está tão boa com você mesmo. Então, a gente fica nesse movimento de buscar muito mais assistir programas, assistir tanto programas sobre a questão da pandemia, quanto programas de lazer, quanto séries, quanto filmes, para a gente fugir um pouco disso, que é esse enfrentamento com aquilo que a gente não sabe. Então, a gente foge. E aí ela diz uma coisa interessante disso, que olhar para fora é sempre uma distração, pensando nesse contexto. No capítulo 2, ela chama o círculo da intimidade, amor e desamor, e ela vai falar uma coisa muito interessante que aconteceu durante a pandemia, que é a gente ter que ficar isolado na mesma casa, que para quem namora, para quem é casado, com a pessoa que a gente escolheu estar junto. Então, o que acontece nessa convivência, né? Nessa hiperconvivência? Então, é interessante que ela coloca assim: quem é a pessoa que você casou? Quem é a pessoa que que está do seu lado? E aí, esses questionamentos, às vezes as pessoas fazem no sentido de, poxa, isso daí eu não via nela, ou isso aí eu não via nele. E agora, durante a quarentena, isso aparece como uma grande questão, né? Talvez a correria do dia a dia, o movimento que a gente faz de não perceber os pequenos detalhes por conta de, não, preciso chegar a tal hora no serviço, preciso voltar, preciso ir na academia, vou fazer inglês, vou fazer natação, enfim, isso perde-se um pouco da riqueza dos detalhes. E talvez na quarentena existe, de novo, brincando com o título, uma lupa nas relações. Então, ela diz que isso também gerou até um aumento do divórcio, por exemplo, durante a quarentena, que muitos casais começaram a perceber que os detalhes eram insuportáveis. E aí, vou passar um slide, depois eu volto, que ela coloca assim: pois agora, para os casados, pois agora todos somos levados a perceber vários detalhes onde se revela o diabo, que é um nome antigo para dizer da verdade que o outro esconde, e eu deixava ele esconder para não atrapalhar muito a minha própria vida. Então, eu acho muito interessante essa questão que ela traz dos casados. E outra coisa que é interessante disso é a parte dos solteiros, né? Então, ela subdivide os solteiros durante o isolamento social em duas partes. Os que curtem isolar-se, e aí ela coloca toda essa questão da centralização dele como a vida mesmo, como a vida dele é a mais importante. Então, não no sentido pejorativo da coisa, mas no sentido de prazer em ter as minhas próprias coisas. Então, o isolamento desse tipo de solteiro, que nem ela coloca, é daquele tipo que fala, poxa, eu gosto de estar aqui, sozinho,
ter o meu quarto, as minhas coisas, a minha TV, a minha cozinha, as comidas na geladeira não somem, ficam ali, eu que faço, e eu aprendi a cozinhar, eu aprendi várias coisas, está tudo bem. E ela diz do outro tipo de solteiros que não curtem. E aí, esses que não curtem, talvez eles se permitiram sentir a falta do outro, porque nesse momento de isolamento, não puderam sair, não puderam ver os amigos, ficaram ali, e aí o sentimento de falta do outro, ele vem à tona. E aí ela diz desse termo quarentena, né, dessa coisa dessa carência. E aí ela coloca até uma pergunta sobre isso. As pessoas estão assumindo mais o querer ou estão assumindo mais a carência? Então, fica nessa reflexão de tipo, será que é a falta do outro mesmo ou será que é só eles estão querendo só suprimir a carência deles? Esse daqui é dos casados, já falei. E aí ela coloca, para finalizar esse capítulo, uma frase que é muito interessante, que é: não escapamos do outro de jeito nenhum. Ele pode ser real ou imaginário, ou uma pessoa ou um ideal. Normalmente é tudo isso misturado. De qualquer forma, que façamos os nós que possamos sustentar e desamarrar. E isso é interessante porque faz a gente pensar em como que a gente está estabelecendo o laço com o outro. No capítulo seguinte, eu estou passando rápido porque não quero ultrapassar tanto tempo assim, que ela fala da filiação, né? Filhos e pais, o fio da filiação. Ela vai dizer que os laços sociais se converteram e se condensaram naqueles que estão ao nosso lado, tanto dos nossos parceiros quanto dos nossos pais, nossos filhos, nossos avós. E aí ela traz essa questão de que talvez revela-se algo que antes não era visto. Por exemplo, com filhos. O filho está lá, está sempre presente na vida do pai, na vida da mãe, só que por conta dessa rotina, desse movimento apressado da vida, não se reparava que a criança talvez tinha alguns gostos, alguns jeitos de fazer algumas coisas, algumas dificuldades em outras. Aí ela faz até uma questão: quem é essa criança que eu chamo de filho? Quem é essa pessoa ali, esse pequeno ser que convive comigo, mas que talvez eu não conheça tanto? Então, ela diz que é uma oportunidade, e boa ou ruim, de se conhecer o filho e tal, que isso pode ser que gere conflito. E também a questão dos pais, né? Porque os pais ou os membros mais velhos da família, que justamente nesse momento a gente está vendo que os mais velhos são os que estão mais sendo afetados e mortos pelo coronavírus. Então, essa tensão, esse medo de perda iminente, isso aparece muito também no o que vai acontecer com o meu pai, o que vai acontecer com o meu avô, com a minha mãe, enfim. E aí ela entra num ponto interessante, que essa tensão no ar, essa tensão de perder, de tal, cria-se essa tensão simbólica, que se cria os afetos que ficam à mostra, dando passagem para a vulnerabilidade se presentificar no seio das relações. E ela chama essa atenção na vulnerabilidade aqui para um momento do livro que ela vai dizer sobre, por exemplo, se um pai ou se um avô adoecer, para quem que ele vai? Que neto ou que filho vai cuidar desse pai? Se for um filho único, não tem problema. Ou ela diz, né, zoando assim um pouco, que o problema vai ser dele com ele mesmo, do tipo, poxa, será que eu estou fazendo aquilo que o meu pai ou minha mãe merece? Será que eu dou conta de lidar com esse pai, com essa mãe flagelado, adoecido por conta do coronavírus, se vier para casa? Será que eu vou dar conta? Então, ela diz que se você não tiver irmão mesmo, né, real, para brigar, para conflituar, para ter divergências durante a pandemia, por conta, talvez, desse movimento dos pais, não se preocupe, você vai ter com o seu eu imaginário ali, idealizado, que os seus pais fizeram com que você construísse ele, né? Do tipo, poxa, será que é isso que meus pais esperam de mim? Esse tipo de cuidado? Enfim, conflitos e conflitos. Aí, passando para o capítulo 4, ela vai dizer do modo Zoom de vida, que é hoje em dia, que é o ensino-trabalho amigo à distância. O que ela chama de modo Zoom? O modo Zoom é o modo Zoom de encontrar o outro.
né? Então, a gente encontra o outro a partir disso que a gente está fazendo agora, que é através de uma tela que pega que nem uma foto 3x4, que é isso que você vê. E aí ela aponta isso para os amigos, né? Que os amigos ficaram distantes do isolamento. Coisa que atrapalhou também muito a relação de casal, a relação de família, porque os amigos são aqueles que ela coloca isso, né? Que são aqueles que a gente se diverte, se distrai, sai um pouco, foge um pouco daquilo que a gente não quer ver, daqueles detalhes do relacionamento familiar e de parceria que a gente não quer ver. E aí os amigos ficaram distantes. Então a gente tem que criar uma nova forma de socializar-se. E esse novo tipo de socialização, ela traz que é seguro por ser asséptico, ou seja, não tem contágio, não tem corpo, não tem corpo real, né? Não tem cheiro, não tem toque, e ele fica esquizoide por ser parcial, justamente porque é fragmentado, né? É só a cara e no máximo o ombro. E aí é interessante só uma questão que ela traz dos amigos, que é cada amigo na sua casa vai fazer a festa a partir do Google Meet e tal, e cada um vai beber na sua bebida, preenchendo o seu próprio copo sem poder compartilhar. E isso faz com que muita gente não consiga se adaptar a esse novo modo de encontro com o outro. E ela traz a reflexão, que talvez por isso não tenhamos conseguido impedir churrascos, praias e baladas proibidas, além das numerosas aglomerações em bares que teimamos legalmente em abrir. Aglomerações de sangue quente para o vírus circular, por que não? Afinal, não aguento mais ficar preso em casa, não aguento mais a solidão, não suporto mais pensar que isso é sério e que posso morrer sem ver ele, ela, todos, tocar, beber, desvairar. No fundo, não acreditamos e nem desejamos acreditar que haveria um vírus e risco de adoecimento e morte. E aí ela diz também que, além dos amigos, tem a questão do trabalho, que se adaptou a esse modo Zoom. E aí o problema disso foi o que é hora de trabalho, o que é hora de lazer, o que é hora de descanso. Então, é uma demanda sem parar que se chega, e porque achar que está em casa, tanto o patrão quanto o funcionário acha que está tudo bem trabalhar 11 horas da noite. Meia-noite, não, está em casa, meia pode acordar mais tarde. Então, toda essa dinâmica ficou confusa e complicada. Então, se conlui tudo, né? Tanto território, distância, tudo fica nesse modo Zoom, que é esse fazer sem cessar, que ela fala. E também o ensino, né? O ensino teve uma grande questão aí de problemática, que foi não dá para abrir as escolas, então o EAD é a via de acesso à educação. Só que o problema é, primeiro, colocar isso em escolas, que ela fala que tem essa dificuldade por ser um país continental, tanto no questão de todo mundo ter acesso à internet, quanto na questão de colocar uma criança para aprender, não para ficar, às vezes, brincando com a galinha pintadinha, mas para aprender alguma coisa, para fazer algum trabalho ali, ficar horas e horas na frente do computador ou tela de celular, se tiver. E aí ela coloca uma coisa que se está se ouvindo muito nas mídias e tal, que é um ano perdido para as crianças. É um ano que não teve escola direito. E ela coloca, ano perdido de aprendizado e produção, isso não existe para o psiquismo. Ano perdido no tocante ao que queríamos que os pequenos jovens aprendessem no que julgamos formador para um futuro trabalhador e partícipe do sistema de vida que inventamos, ano perdido na produção de tantas riquezas que acabam cada vez mais concentradas na mão de quem menos precisaria? Talvez. Então, o que ela diz é que para o psiquismo não há um ano perdido de aprendizagem, que a gente aprende de outro jeito, né? Que as crianças aprendem de outro jeito. No capítulo 5, ele diz que pelo online o sujeito... ela diz, pelo online o sujeito se conecta com tudo que está fora da sua bolha de isolamento. E ela diz, a lógica online veio para ficar? Sim, aprendemos a comprar, medicar, julgar, fazer política, sexo, enfim, existir à distância. A fuga de uma realidade dura e complexa, como da pandemia, intensificou o uso da internet e do viver online. E é interessante que ela traz que a gente escolhe o que daquilo da realidade mesmo real se notifica na virtualidade. Então,
porque a gente que escolhe, né, as notícias que a gente quer ler no celular. Só a gente vai ali, ó, scrollando e vai escolhendo o que quer. Então, nesse movimento de scrollar, a gente começa a fazer da bolha uma bolha muito particularizada. E nessa particularização da bolha, alguns começam a se contestar da veracidade das notícias reais, do mundo real, dando espaço para se acreditar naquilo que é falso, as famosas fake news. Então, a pessoa vai escolhendo as próprias notícias e se fechando nessa bolha individual que ele criou, e que essa bolha também pode se convergir e se identificar com outras pequenas bolhas. Na internet, navegamos esbarrando em narrativas reais, neutras e falsas, ela coloca. As neutras são aquelas que não têm afeto direto, que nos impulsa, que nos atravessa. Aí ela diz das narrativas falsas, que eu achei muito interessante, eu trouxe. As narrativas falsas são as melhores para o contrário, para te deixar sentir muita emoção, raiva do outro, o culpado, e também muito medo do mesmo culpado ou de um outro, ou de um invasor, também sentir admiração e amor pela pessoa incrível que vai lutar contra isso e te salvar. Vamos mudar isso aí, né? E também sentir muita força e coragem, sabe? Aquela sensação assim que agora vai, agora o Brasil vai para frente, agora vai mudar tudo. A gente vê que só que não, né? E ela diz, ironicamente, que tem um lunático ou outro que prefere as verdadeiras notícias. Mas isso está fora de moda, demodê. No fundo, a gente não pode mesmo entender porra nenhuma, então foda-se a verdade e a ciência. Só importa o que eu quero achar que é verdade para poder continuar seguindo a vida. Então, não quero nem saber disso, vou aqui fazer o que eu quero, porque esse vírus aí é invenção da China e é isso aí. Mas a gente está percebendo, que ela vai para o capítulo 6 abrindo isso, que não é bem assim que funciona, né? A gente está percebendo que o vírus trouxe, que além da conexão virtual, a gente está conectado no mundo real mesmo, né? O vírus circulou o globo em questão de dias, questão de meses. E aí ela diz que a realidade de 2020 nos ajuda a ver como que não podemos mais nos furtar a um debate honesto sobre todos os níveis de circulação, de pessoas, de vírus, de alimentos, de como a gente produz, como a gente gasta, como a gente usa, enfim, tudo isso está conectado. É o global com o regional. A gente está junto nisso e misturado. E aí ela coloca que é uma utopia pensar em um mundo maduro que levasse em conta a unicidade planetária em detrimento da individualidade nacionalista. Então, é difícil encaixar, vamos dizer assim, fazer esse pensamento, esse movimento onde todo mundo compartilha de um propósito e quer se ajudar, porque isso é muito intrínseco do nosso jeito de querer achar que as coisas são da forma que a gente sempre foi criado, sem pensar numa possibilidade de mudança, coisa que ela já tinha dito lá atrás, né? E ela coloca como deslocar as placas tectônicas das nossas arraigadas e profundamente inconscientes visões de mundos. Isso é um grande X da questão. E aí ela traz a provocação que habitamos o território do comum. Então, o planeta Terra é único, né? Não tem outro, até que a gente saiba. E aí ela faz essa provocação que quando, por exemplo, a gente tem uma conquista, por exemplo, da vacina. Vacina foi uma conquista, mas foi uma conquista particular. O problema que o que ela vê é que as pessoas estavam disputando para ter a conquista da vacina. Então, é a Rússia, é a China, é os Estados Unidos, é a Índia, quem que vai lançar primeiro? E isso não em prol de um coletivo tal, é em prol de quem que vai lançar primeiro, quem vai ganhar mais dinheiro com isso. E ela coloca, oscilamos tal qual bebês que começam a se deparar com o conceito de alteridade, entre desejar brincar com o amiguinho e segurar a bola só para a gente. Talvez estejamos nesse estado primário, ainda muito ambivalente em nossa relação com o outro. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero que o mundo, que volte as coisas ao normal, eu quero que a minha nação consiga a vacina primeiro e que a gente venda para o mundo, porque é isso aí, a gente quer lucrar. E ela chega no último capítulo do livro, que é o luto e morte, a sua e a minha. Que ela vai fazer trazer essa questão, essa reflexão sobre a morte, que ela está engendrada hoje em dia. A gente não está mais tão recalcada assim, que a gente tenta, né, manter a morte como um dos grandes recalcados da nossa cultura, só que a morte está ali, você liga a TV, 1000 mortes por dia, você conversa com um amigo no bar virtual, e que tem ali, que está todo mundo falando sobre a morte.
Com a pandemia, não há como fugir da proximidade com a morte, ela diz, né? E o caso é que, no ano de 2020, a vivência coletiva de uma pandemia alterou esse frágil equilíbrio entre consciência e inconsciência da angústia. Ela voltou a caminhar entre nós sem tantos disfarces. E é isso, né? A gente está percebendo que a coisa está, que nem eu coloquei lá no começo, ampliada, né? Uma lupa, que isso traz à tona questões que a gente não via antes. E ela diz que o momento é de confronto com a morte, com a finitude dos outros e com a nossa. Né? Se você não perdeu alguém perto de você, você está enfrentando lutos talvez de outras medidas, de outras formas. E ela diz que é um momento que requer trabalho e elaboração de luto. O problema é que a gente vive numa lógica do tipo, não vamos viver, vamos ficar isoladinho, quietinho, porque a gente tem que voltar ao normal. Então, é essa ânsia de a pandemia acabar para poder retomar tudo que foi perdido. Só que não é assim. Algo vai ser perdido e a gente tem que lidar com isso. Reconhecer a perda é o ponto central para o início de conversa. Depois vem o trabalho de luto, que ela coloca uma lenta costura para tentar diminuir esse esgarçamento que a pandemia vai nos fazer. E aí, para finalizar, eu trago duas frases dela sobre luto, que é: luto, então, demanda tempo que permite trabalho que se dá no espaço da relação com o outro, na partilha com os outros. O luto sempre tem uma dimensão privada daquilo que circula nos próximos, daquele que partiu, e uma dimensão pública de reconhecimento daquela perda e do valor de quem morreu. Ter a coragem de enfrentar a perda e se deixar ficar no lugar de falta, se não de falta, ao menos de incompletude. Então é isso, acho que o convite, talvez, que eu percebo da Maria Homem, nesse último capítulo, é fazer a gente também nos demais, mas nesse mais intensificado, que é esse convite, a gente tentar ampliar isso e perceber o que está ali por debaixo da nossa rotina, da nossa vivência do dia a dia, dessa correria que a gente está vivendo, o que dá para a gente olhar de uma forma, às vezes dolorida, mas de uma forma que possa nos transformar. Como ela mesma diz no livro, não há transformação sem dor. E é isso, gente. Aqui estão os contatos profissionais. Quem quiser conversar comigo, tá meu e-mail, meu Facebook. E é isso aí. Acho que eu passei do tempo.